and it was my favorite year of my basketball career. One, streaming with you guys, chat. Playoffs decepcionante, assim descreve diversos torcedores do Boston Celtics. A aquisição de Nikola Vucevic no meio da temporada e o retorno antes do esperado de Jason Tatum fizeram muitos torcedores da franquia se iludirem com a possível conquista do 19º campeonato na história da organização Boston Celtics. E não era para menos, afinal, Boston era sim um dos favoritos ao título da NBA. Eles tiveram um jogador na melhor fase da carreira brigando pelo título de MVP, o time estava com uma química absurda e o seu melhor jogador estava voltando de uma lesão séria e jogando muita bola. Mas em quadra são 5 contra 5, a obsessão venceu o talento e o Philadelphia 76ers eliminou o Boston Celtics, favorito ao trono da Conferência Leste, no 7º jogo da série em pleno TD Garden. Com isso, a off-season do Boston Celtics começou mais cedo este ano. Quem fica? Quem sai? A off-season do maior time da NBA este ano promete. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso agora mesmo em mais um vídeo do canal do QD. Hoje eu prometo não me estender, eu só queria avisar vocês que agora você pode se tornar membro do canal do QD. Por um valor simbólico de R$ 3,99 você já pode estar contribuindo para o crescimento deste canal. E ajuda também a fortalecer a comunidade do basquete no Brasil. Então agora sim, vamos pro vídeo. Podemos dizer que sim, foi chocante. O Boston Celtics foi eliminado em 7 jogos para o Philadelphia 76ers na primeira rodada dos playoffs. Acredito que a maioria dos torcedores da NBA e até do próprio Boston Celtics colocaria o avanço do time entre 4 e o 6º jogo da série, mas deu Sixers um bravo e resiliente 76ers. Para o que se esperava desse time de Boston, foi sim um fracasso. E isso, claro, sem querer desmerecer o time do Philadelphia, que mereceu demais se classificar. Eu mesmo coloquei o Boston Celtics como um dos favoritos ao título da NBA. Se eu pudesse apostar, eu com certeza apostaria no Boston vencendo a Conferência Leste antes dos playoffs começarem, mas não foi bem assim. E essa foi a segunda vez em 10 anos e a primeira vez desde 2021 que o Boston é eliminado na primeira rodada da pós-temporada. Uma franquia acostumada a visitar finais de conferência teve a sua eliminação precoce caindo na primeira rodada deste ano. Os playoffs se foram e ficaram as dúvidas. E agora, o que vem a seguir para o Boston Celtics? O senhor Brad Stevens ganhou pelo 2º ano consecutivo o prêmio de executivo da temporada. E de fato, na minha opinião, eu acho que ele é o melhor GM da liga, dando uma menção honrosa para Sam Presti lá em Oklahoma. Mas agora o doutor Brad Stevens tem uma missão difícil pela frente, que é melhorar o que já é excelente, porque nem mesmo a excelência foi o suficiente para o Boston Celtics ganhar o título nesta temporada. Eu não sei se os torcedores do Boston não gostam dele, mas não haverá nenhuma alteração no comando do time. Segundo fontes ligadas ao Boston, fontes dentro de Boston dizem que não existe a mínima possibilidade de Joe Mazzulla deixar o cargo de treinador principal da franquia. Então o treinador fica. Sim, isso é óbvio. Ele errou em algumas rotações durante essa série contra a Filadélfia? Sim, eu também senti falta de alguns jovens nessa série, jovens esses que se destacaram durante toda a temporada regular. Mas é isso, já passou, bola pra frente. Ainda assim, Joe Mazzulla é um dos favoritos para ganhar o prêmio de treinador do ano. E o seu maior feito para conquistar esse prêmio foi ter levado o Boston Celtics à 2ª posição da Conferência Leste, mesmo sem ter Jason Tatum durante toda a temporada. Enquanto muita gente cravava, muita gente da mídia, gente importante da mídia dos Estados Unidos, cravavam que o Boston Celtics iria tancar nesta temporada, o Boston Celtics foi lá e se tornou um dos melhores times da NBA na temporada de 2025 e 2026. Respeito deve ser dado a Joe Mazzulla e eu acho que a NBA talvez o condecore como o treinador do ano da temporada. E esse sucesso do Boston Celtics na temporada de 2025 e 2026 se deve muito também a Jaylen Brown, que jogou muita bola, tendo uma temporada para MVP. Não vai ganhar, não ficou no top 3, mas com certeza deve ficar entre os 5 melhores colocados na disputa pelo prêmio. Com certeza, se a gente for falar de números, Jaylen Brown teve a melhor temporada da sua vida.
E um assunto que vem pipocando muito nas redes sociais nas últimas horas é o que foi dito pelo seu mentor e um cara próximo, que é Tracy McGrady. Tracy McGrady é mentor de Jaylen Brown e ele falou em um podcast que Jaylen Brown estava frustrado com a organização Boston Celtics. Então vamos ver agora o que foi dito por T-Mac. His frustration lies deeply within the organization and other things that, of course, we don't really I have get that. details to. There's just been a lot of stuff, that I've been hearing just going on with the Boston organization with JB, so I think part of him is like, I showed you guys more of who I am as a basketball player, not only just, what I did on the basketball court, but the leadership that I displayed within, this team. And you've seen that, not having our, best player in JT. You've seen a different side of me and what I'm able to bring to the game of basketball. So all that stuff, I think just came into play with him and his frustration. E aí muitos portais postaram. Começaram a surgir rumores de uma possível saída de Jaylen Brown. Eu até ia postar isso lá no Instagram do QD, mas eu resolvi segurar. Horas depois, Brad Stevens, o GM do Boston, veio a público e disse que na última segunda-feira ele pessoalmente conversou com Jaylen Brown e nenhuma frustração foi passada para o GM dos Celtics. E aí, em quem confiar agora? Confiar em Tracy McGrady, que é mentor de Jaylen Brown, ou confiar em Brad Stevens, que é responsável pelas operações de basquete da franquia? E é óbvio que se tivesse algo de errado, o Brad Stevens não ia vir a público e falar isso. Eu acredito que, onde há fumaça, há fogo. Pode ser sim que Jaylen Brown tenha ficado um pouco frustrado durante a temporada, e até mesmo com essa eliminação precoce do Boston Celtics. Mas com o que ele estaria frustrado? Com o time? Com a diretoria? Não tem muita coisa concreta até aqui. E eu acredito também que exista mais fumaça do que fogo até o momento. E se você viu a thumbnail do vídeo, pode ter te intrigado um pouco o fato de Giannis Antetokounmpo estar com a regata dos Celtics. Não foi para te chamar a atenção, são as notícias e os rumores do momento lá em Boston. Os rumores da saída de Giannis estão fortíssimos e eu acredito que desse ano não escapa. Giannis Antetokounmpo finalmente será trocado e vai vazar de Milwaukee, assim eu espero. E Boston surgiu como um dos possíveis pretendentes após a rápida eliminação na pós-temporada. Como o próprio Grego disse, ele se sente como a garota mais desejada no momento. E não é pra menos. Em breve eu vou fazer outro vídeo para explicar essa situação envolvendo o Giannis Antetokounmpo, porque eu acho que essa situação envolvendo ele é muito complexa e muita coisa vai acontecer até o início da próxima temporada. Vamos agora comentar o que está acontecendo envolvendo o nome de Giannis Antetokounmpo em Boston. E o jornalista Brian Windhorst, da ESPN americana, disse que o Milwaukee Bucks está observando de perto a situação de Jaylen Brown em Boston. E segundo o jornalista, o Milwaukee Bucks pode estar preparando uma oferta por Jaylen Brown, oferecendo Giannis Antetokounmpo. Mas isso é claro, se Boston disponibilizar JB para a troca. Mas a verdade mesmo, a verdade nua e crua, é que a mídia é doida para separar a dupla Jayson Tatum e Jaylen Brown. Toda a temporada que o Boston Celtics fracassa, os rumores aparecem. Nem o título de 2024 foi capaz de dar um basta nesses rumores. Estamos em 2026, mais um fracasso do Boston Celtics e a mídia novamente está tentando separar Jaylen Brown e Jayson Tatum. Querendo ou não, Jaylen Brown e Jayson Tatum é a melhor dupla da Conferência Leste. Mas eu acho que, diante de tudo que aconteceu, esses rumores, quer dizer, foi o Tracy McGrady que falou, né? Ele é mentor e amigo de Jaylen Brown. Eu acho que ele não ia a público e contar mentiras a respeito de um cara que é seu amigo. Então, diante das coisas que aconteceram até aqui, eu acredito que se tem uma temporada para Jaylen Brown sair, seria essa próxima temporada. Mesmo achando que não vejo Jaylen Brown saindo de Boston. Minha opinião é de que Jaylen Brown não sai de Boston, mas caso ele seja trocado dos Celtics, eu não me surpreenderia.
Meu amigo, eu já vi Luka Doncic sendo trocado de Dallas. Não vou ficar surpreso com qualquer coisa que vá acontecer daqui pra frente. Mas enfim, eu não sei se seria uma boa pro Boston trocar JB, mesmo por um cara como Giannis Antetokounmpo, apesar de achar que a ideia de unir Giannis e Tatum me agrada demais. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo durante os rumores de Giannis Antetokounmpo no San Antonio, e ainda bem que não passou disso, foi só rumores. A ideia de ter Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama me animava e muito, mas a que custo? Qual seria o custo para o Boston Celtics conseguir Giannis Antetokounmpo? Talvez um pacote oferecendo Jaylen Brown, Sam Hauser e algumas escolhas de draft? Giannis Antetokounmpo com certeza resolveria os problemas de garrafão do time. E família, sinceramente, não tem como negar um cara como Giannis Antetokounmpo. Por mais que o pacote fique caro, eu acho que não existe um ser humano vivo que recusaria a ideia ou acharia ruim ter Giannis no seu time. Para o Milwaukee, eu acho que seria interessante sim você ter um cara como Jaylen Brown no seu time, mas não vejo ele competindo pelos próximos 2 ou 3 anos com esse núcleo atual. Ainda mais conhecendo a organização, a diretoria do Milwaukee Bucks. Já se desfizeram de Drew Holiday, Chris Middleton, que tudo bem, ele não estava bem, mas trocou o Damian Lillard praticamente por Miles Turner, que não deu em nada. Então, mesmo com a chegada de Jaylen Brown lá em Milwaukee, eu não acredito na diretoria montando um time competitivo para ele pelos próximos anos, mesmo numa conferência como a Conferência Leste. Eu já disse isso aqui algumas vezes e vou voltar a repetir. Se eu vou trocar um cara como Giannis Antetokounmpo, um Hall da Fama, eu encho o meu bolso com escolhas de draft. E ter Jaylen Brown em Milwaukee não vai mudar nem um pouco o patamar. O time vai continuar sendo o mesmo time limitado dos últimos anos. Mas em Boston, ter um cara como Giannis, mesmo trocando um cara como Jaylen Brown, eleva e muito o patamar do time. A minha opinião é de que falta pouco para esse Boston voltar a competir. Eu acho que time e diretoria podem sim contar com as evoluções das gratas surpresas do Boston durante a temporada. Eu falo de Baylor Shimer, falo também de Hugo Gonzalez e até mesmo do Deadpool Celta, Jordan Walsh. Eu vi também muito torcedor criticando Derrick White. Eu também li notícias de que Boston poderia explorar o mercado de trocas envolvendo o nome de Derrick White. Mas, como eu falei, eu não sei se o caminho é esse. Não sei se a solução é trocar um dos melhores caras do seu time. Derrick White é um monstro e é um dos melhores jogadores two-way da liga, um jogador que joga bem no ataque e na defesa. Derrick White é um monstro e ele tá em todos os lugares da quadra. Ele pode até ser irregular na pontuação em alguns jogos, mas ele compensa demais defensivamente. A diretoria do Boston Celtics tem um longo caminho a percorrer pela frente. Eu acho que mudanças drásticas não são necessárias para o time voltar a competir. Talvez a troca por Nikola Vucevic não tenha funcionado como todos esperavam. E digo também que Anthony Simons, que foi usado como moeda de troca para levar Nikola Vucevic para Boston, eu acho que ele não daria tantos resultados assim nos playoffs. Afinal, o Boston tinha feito certo em trocar por Vucevic, porque a carência do time era e continua sendo o garrafão. E mesmo com a ascensão de Neemias Queta, não foi capaz de parar Joel Embiid. E os problemas em Boston continuam. Brad Stevens ganhou pela segunda vez consecutiva o prêmio de executivo do ano. Ele é um dos caras mais inteligentes da liga e vai ter que quebrar a cabeça para manter esse Celtics competitivo, na verdade, voltar a ser competitivo. Eu acho que o jogo aqui para melhorar esse time do Celtics seria buscar um armador reserva ou um titular se for pelo preço certo. Como eu falei, o problema persistiu na posição 5, então está na hora de reforçá-la com mais calma e mais paciência. Ter Neemias Queta saindo do banco é ótimo, mas Boston precisa de um pivô titular para a próxima temporada, a não ser que venha um armador ou alguém de dentro desse Boston Celtics consiga facilitar e elevar ainda mais o jogo de Neemias Queta. A off-season do Celtics já começou, como eu falei, e tem alguns nomes que eles precisam olhar na free agency. Nikola Vucevic tem contrato expirante e eu não sei se ele volta para Boston nessa free agency. Free agency é a agência livre da NBA, onde o jogador pode assinar com um novo time ou com o time atual. Ele fica sem contrato e pode assinar um novo. Olhando rápido os nomes disponíveis na free agency, na posição 5, inclusive editor, solta aí a lista dos pivôs disponíveis que estarão sem contrato na próxima temporada. Olhando rápido assim, a gente não acha um pivô com cara do Celtics, que defenda e que seja bom do perímetro. A gente acha bons defensores como Isaiah Hartenstein,
Mitchell Robinson, até mesmo o Robert Williams, que já foi de Boston. Mas nenhum deles é bom do perímetro. Não apareceu aí na imagem, mas eu acho, se eu não me engano, se eu não estiver errado, que Kristaps Porzingis é agente livre na off-season. E ele sendo agente livre, ele pode assinar com um novo time. Então será o retorno dele? Enfim, esse problema é meu? Esse problema é seu? Não. Esse problema está nas mãos de Brad Stevens. Eu acho que se não tiver ninguém no mercado que agrade o homem, com certeza absoluta que ele vai atrás de uma troca que beneficie o time para a próxima temporada. Mas enfim, o vídeo de hoje vai chegando ao fim, então vai logo me dizendo aí, em uma eventual troca envolvendo Jaylen Brown e Giannis Antetokounmpo, quem ganha essa troca? Milwaukee ou Boston? E eu sei que a franquia Boston Celtics tem muita gente que odeia, mas você aí, amante da NBA, se pudesse sugerir uma troca para elevar esse time do Boston, qual troca seria? E você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu jamais, nunca vou deixar de agradecer as pessoas que assistem o vídeo por completo. É sinal de que você está apoiando o canal e curtindo e muito esse conteúdo. E se você está curtindo, deixa agora o seu like. Essa é uma forma de você chegar no YouTube e falar: pô, gostei, viu? Pode recomendar isso aí, YouTube. Pode recomendar esse vídeo aí para mais pessoas. E se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Você estaria fortalecendo não somente a mim, mas toda a comunidade do basquete no Brasil. E não esquece, você quer apoiar ainda mais o QD? Você já curtiu, você já se inscreveu, você já comentou, não tem mais o que fazer? Torne-se membro agora mesmo. A partir de R$ 3,99 você já está contribuindo para as melhorias deste canal. E é um incentivo e tanto para me motivar nesses tempos difíceis de baixa visualização. Me motiva a trazer mais conteúdos para vocês. Gratidão a todos que vieram até aqui neste vídeo. E esse foi mais um vídeo no canal do QD. Eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Tamo junto!